Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Dê o seu like para que o meu canal cresça mais e torne-se perante o YouTube mais abrangente. Eu fiz um react deste sujeito chamado Matheus Benítez, que durou mais ou menos 2 horas e, portanto, eu tive que dividi-lo em 5 partes para responder algumas críticas que ele faz ao cristianismo. No entanto, eu gostaria inclusive de revidar a resposta de uma maneira mais incisiva sobre um vídeo dele chamado O Ateísmo Leva ao Niilismo. E uma coisa que me chama a atenção nele é que, embora ele aparente ter uma certa leitura de filosofia, no entanto, ele tem certos preconceitos, certos tipos de chavões que me incomodam bastante para quem diz que estuda filosofia há pelo menos 10 anos. Em outras palavras, ele trabalha muitas vezes com certa retórica vazia e pomposa, que a princípio, aparentemente, parece responder alguma coisa, mas na prática não responde absolutamente nada. Então vamos analisar esse vídeo aqui e eu vou fazer os seguintes comentários. O ateísmo leva ao niilismo? Sim, leva. Sabe por que leva? Porque nós vivemos em um mundo no qual as pessoas foram doutrinadas desde a infância a acreditar que a bondade, o amor e a moralidade dependem de um ser sobrenatural que está preocupado com nós aqui na Terra. Observe uma coisa interessante, ele começa com uma pergunta se o ateísmo leva ao niilismo. Só que a resposta dele não é sobre a questão do niilismo, e sim um ataque à religião. O ateísmo leva ao niilismo? Sim, porque a religião diz isso, aquilo. Não, isso não é uma resposta. A resposta é saber o seguinte: por que o ateísmo leva ao niilismo? Porque o ateísmo é assim, assado, cozido, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, na verdade, ele nem mesmo responde a pergunta que ele explana. Então, somente a pergunta dele é uma abertura para um ataque à religião. Vamos lá. Então é claro que a primeira reação à morte desse ser sobrenatural, à morte desse Deus na cultura, vai ser o niilismo. Mas aí eu te pergunto, e se não fosse assim? E quando não for assim? Será que o ateísmo vai continuar levando ao niilismo? Vai, porque na prática o ateísmo não oferece uma resposta filosófica coerente no que diz respeito à ética, no que diz respeito à questão da natureza humana, a questão do destino do próprio homem, dentre outras coisas. Na prática, nós percebemos que o ateísmo, se nos oferece alguma coisa, é simplesmente o rebaixamento do homem, o rebaixamento existencial, o rebaixamento espiritual, o rebaixamento do homem no que diz respeito a algum tipo de finalidade neste mundo. No fundo, o ateísmo diz da seguinte forma, que você é apenas um acidente da natureza ou apenas você é um animal melhorado biologicamente. Vamos lá. Dado o nosso contexto histórico, a primeira reação à morte de Deus pode até ser o niilismo. Mas a partir do momento em que houver uma educação apropriada sobre a história das religiões, da sociedade civil e dos direitos humanos, da ciência e da psicologia, enfatizando a diferença entre cada coisa, as pessoas vão entender que não precisamos acreditar em mitos no sentido literal para sermos boas pessoas e para que a nossa vida tenha sentido. Aqui nós temos um grande problema. Ele toca em certas questões que só tem sentido dentro de um ambiente metafísico, por assim dizer, teísta, ou então um ambiente metafísico em que a religião atua na vida humana. Por outro lado, ele tem aquela visão iluminista de pressupor de que o problema da religiosidade é a educação. Então, na verdade, nós temos que ter uma educação racionalista, uma educação niilista, uma educação materialista e cientificista para substituir as indagações que a religião nos coloca. E ele coloca aqui um seguinte ponto: olha, você pode ser bom, você pode ser ético sem Deus. Tá, mas o que define a bondade? O que define a ética aí? Não define absolutamente nada, porque numa realidade sem Deus, esses conceitos não têm sentido abrangente, senão na própria existência particular do homem dentro de um universo casuístico, dentro de uma situação casuística do homem no universo. Então pronto, aqui nós reduzimos o que nós chamamos de ético, de bom, de válido, de belo, apenas a um puro voluntarismo, a um puro achismo, justamente porque esses conceitos não têm validade universal e esses conceitos estão simplesmente inseridos apenas numa realidade existencial estreita
que está ligada tão somente ao fato de você viver e morrer, e que esses conceitos ou esses questionamentos não transcendem a vida humana, simplesmente estão alinhadas e presas a um próprio aspecto de uma mera existência sem sentido ou sem finalidade, ou simplesmente que surgiu por surgir e que vai desaparecer. Então, as próprias indagações que ele explana aqui já são incoerentes por si mesmas. Porque é preciso também afirmar o que é o bem. É preciso afirmar o que é moral. É preciso afirmar qual é a finalidade do bem, qual é a finalidade da moral e também qual é a finalidade da existência humana dentro desse universo que trata a existência humana como um mero acidente ou mero casuísmo ou mero surgir por surgir, mas que não tem finalidade alguma, que não tem propósito algum. Vamos lá. Pensa bem, qual é a alternativa? Você quer mesmo que a humanidade continue para sempre dependente da crença em uma revelação de livro sagrado para poder ser ética e feliz? A questão não é ser dependente de livro sagrado. A questão é que a tradição sagrada, e eu posso falar pelo cristianismo, responde a questões que o niilismo ateísta não responde. É muito simples. A religião cristã realmente dá um propósito para a existência e explica um propósito da existência humana. Já o niilismo e o ateísmo, já, como você mesmo falou, é niilista. Niilista significa negar, ou então levar ao nada. Onde o nada pode ser fundamento para a explicação da existência humana. Não tem fundamento algum. É simplesmente demolir os fundamentos baseado numa revolta contra a religião e pressupondo, evidentemente, que a religião é sinônimo de atraso, sinônimo disso e de aquilo. E não há nenhum problema em uma civilização que foi orientada pelo livro sagrado, ou por questões sagradas, ou por dogmas e assim sucessivamente. Não vejo problema algum nisso. O que eu vejo problema é a dogmatização do materialismo, a dogmatização do niilismo, a dogmatização de uma civilização que não tem propósito algum. O ateísmo também tem seus dogmas. O materialismo também tem seus dogmas. A diferença é que esse pessoal está tão embebido na ideia de que eles são os progressistas, eles são os eleitos, eles são messiânicos, que eles nem se apercebem da falácia conceitual que há em rotular de atrasado, obsoleto, que não está de acordo com os tempos. Ele adora usar esse tipo de argumento. Convenhamos, isso nem é argumento filosófico, porque o argumento filosófico pressupõe certos fundamentos, certos princípios que transcendem a realidade do homem. Princípios que são aplicáveis no plano de uma universalidade no tempo e no espaço. Da feita que ele, de uma forma filosófica, quer explicar o ateísmo, então esse ateísmo é o ateísmo dentro do plano da realidade, dentro do plano da estrutura da realidade e que serve como um princípio ou como uma regra de vida das pessoas. E não somente uma regra, mas uma condição de vida. E essa condição de vida não obedece a uma conjectura temporal. Mas vamos lá. É sério que você vê esse como o caminho mais razoável? Sim, muito mais razoável do que o ateísmo. É por isso que a religião cristã, e eu falo pela religião cristã, tá? Ela sobrevive com uma certa força e um certo vigor, a despeito de todos os ataques que ela sofreu, a despeito de todas as calúnias, de todas as difamações e todas as bobagens filosóficas que se enveredaram contra ela. Porque ela tem essas respostas. É aí que está. E o ateísmo não tem. Vamos lá. A partir do momento em que estamos, no conhecimento e na cultura. O que te faz pensar? Olha, esse tipo de argumento, me desculpa, você é um cara que se acha versado em filosofia, mas é um argumento idiota. Desde quando o tempo ou apenas o momento é capaz de explicar ou invalidar per se um tipo de pensamento? O seu argumento não tem a menor lógica. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que a música de Johann Sebastian Bach não é válida porque todo mundo ouve a Anitta. Isso é um argumento pueril, cara. Isso é vergonhoso pra você. Eu acho muito feio esse tipo. Olha, vivemos no século XXI. E daí, meu filho? No século XX nós tivemos Auschwitz, nós tivemos bomba atômica, nós tivemos 2 guerras mundiais. Você acha que isso é parâmetro superior para as outras culturas e outros povos? Ou então para outras épocas? Você acha mesmo que o século XX, que foi o século do humanismo, o século do niilismo, o século do ateísmo, do comunismo, do fascismo, do nazismo, do liberalismo, que são tudo ideologias seculares, você acha que isso serve de parâmetro de referência para o passado? Ou para nós mesmos no presente? Quando essas ideologias sangraram a humanidade de uma forma que nenhuma outra ideologia, nenhuma outra religião sangrou.
Então esse tipo de argumento é muito pueril, para dizer o mínimo. Vamos lá. Eu espero que não. Então vamos mudar essa mentalidade. Você pode começar compartilhando esse vídeo para combatermos essa falácia de que a moralidade está necessariamente vinculada à religião. Na verdade está. Como, aliás, muito do que nós seguimos, do que nós acreditamos em matéria de benevolência, de caridade, de justiça, provém da religião e da religião cristã. Nem todas as culturas têm essa dimensão de justiça, essa dimensão de direito, essa dimensão de ética, dentre outras coisas. E é evidente que a origem é religiosa. E se o niilismo nos oferece alguma coisa, é a negação disso, é a negação dos princípios que fundamentam essa ética que nós vivenciamos, baseada apenas tão somente na ideia de que a ética é um voluntarismo humano, e nada mais do que isso. Assim como o sentido, o valor da existência. É tratado como virtuoso na sociedade o filósofo que já determina aonde ele quer chegar com suas investigações, como, por exemplo, querer chegar a um pensamento que corrobore a crença majoritária em Deus e na importância da igreja. Isso aqui não tem o menor sentido, porque nós também podemos tirar da sua conclusão de que você tem premissas já pré-estabelecidas para chegar a uma conclusão, que é a conclusão do ateísmo e do materialismo. Você parte de uma pressuposição já hipotética, já naturalista, radicalmente naturalista. Por que isso se aplicaria somente aos religiosos e não a você? Você acusa nos outros aquilo que você sempre faz, cara. É isso que você faz sempre. Olha, como é que pode a religião ainda vingar no século XXI, numa época de conhecimento, de ciência, etc. E daí? O conhecimento e a ciência que nós temos explica aquilo que a religião explica? Evidentemente que não. E não explica mesmo. Não explica. Tudo isso aí é flatus vocis. E você parte da pressuposição de que o filósofo da atualidade é um religioso. A maioria dos filósofos da atualidade são ateus como você. São secularistas. São imanentistas. Eles são uma completa negação, não somente da filosofia grega, que você gosta de usar de uma forma também capciosa, porque a filosofia grega ela não é ateísta. Pelo contrário, pelo menos o melhor da filosofia grega, se nós falarmos de Aristóteles, de Platão e etc. Como também a própria filosofia até o século XVI, XVII, que era uma filosofia influenciada pelo cristianismo. Então você parte da pressuposição de que os filósofos da atualidade são necessariamente filósofos, entre aspas, teístas ou cristãos. E na verdade é justamente o contrário. Os filósofos cristãos hoje, no meu entender, e nós podemos ir no curso de filosofia, o que tem de gente que é uma cópia do Matheus Bendes não está no gibi. A nossa educação, a nossa cultura hoje é majoritariamente laica. Ela não é religiosa. Se existe ainda alguma coisa de religião, tudo bem que a gente tem que definir aqui a questão da cultura, existe, na verdade, uma mistura de culturas aqui. Não é? Existem alguns elementos, alguns resquícios da fé cristã, como no calendário, como, enfim, na moral, na ética, mas hoje os formadores de cultura, e eu falo isso de escolas, universidades, mídia, etc., são, francamente, secularistas e anticristãos. Ou então, acristãos, indiferentes ao cristianismo. Nesse sentido que eu falo de cultura. A cultura predominante da atualidade, pelo menos no Ocidente, é uma cultura laicista. E mesmo que nós possamos encontrar uma população que se declare majoritariamente religiosa, no entanto, a vivência dessa religião é cada vez mais limitada. Muitas vezes essas pessoas são até nominalmente cristãs, elas não têm uma vivência cristã plena. Cada vez mais a vida cristã é restritiva a um tipo de grupo ou a um tipo de espaço privado, dentre outras coisas. Enquanto isso, nós vemos o que é uma cultura secularizada, uma cultura de subversão da moral cristã em todos os sentidos. A cultura cristã, se existe hoje, é de uma forma muito residual. Então, é como se fosse bater num espantalho. Basicamente isso. Ora, como Bertrand Russell apontou há 100 anos, esse tipo de conduta é que promove as mais desonestas filosofias. Ah, que bonitinho. Bota o Bertrand Russell, cara. Você cita Bertrand Russell. Tudo bem, era um homem inteligente, mas era um homem safado, um pilantra. Um homem que na vida existencial mudou de ideia como mudava de roupa. Um homem que entrava em contradição em vários aspectos. E claro, tinha essa visão materialista, cientificista, etc. E por que seria necessariamente mais honesto ser ateu do que ser religioso? Baseado em quê?
baseado na ideia de que nós somos o século XX, nós somos o século da ciência, o século do conhecimento científico. Ah, para, isso não é nem retórica filosófica, meu filho. E nós, como filósofos, não estamos na posição de ficar oferecendo motivação e autoajuda para as pessoas. Na prática, é isso que acontece com os ateus. Hoje em dia, o ateísmo é uma moda, como também o ateísmo se tornou uma espécie de grife chique para a filosofia. Mas eu acho que é uma bela de uma merda, e vamos mostrar por quê. Nosso compromisso é com o conhecimento. Não é com conhecimento. Seu compromisso é com uma ideologia filosófica. Eu digo até que é uma ideologia porque ela tem um sistema fechado de ideias bem compacto ali e que você quer projetar para o mundo isso. Então não é compromisso com a filosofia, mas sim um certo tipo de filosofia. A filosofia é um conceito bastante abrangente, diga-se passagem. Não em pré-determinar que conhecimento nós podemos transmitir baseado em se ele é agradável ou não é agradável. Veja uma coisa interessante. Esse sujeito veio com esse papo de episteme, de epistemologia, de pensamento científico e não sei o que, baseado em premissas positivistas, em premissas estritamente científico-materialistas. E ele acha realmente que já não tem premissas prévias, ele não já está estabelecendo um discurso prévio sobre o assunto, e ele imputa aos religiosos o que ele mesmo faz praticamente em todo o discurso dele. Isso não tem o menor sentido. Sinto muito. Se não for agradável, temos que lidar com isso e fazer escolhas maduras enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Vamos lá. Será que dentro dessas escolhas maduras, o fato de aceitar mesmo que Deus existe não possa ser uma escolha madura? Ou só o outro lado que é maduro? O problema é que não há resposta para isso. Vamos lá. Agora, só porque alguns de nós mostram um mundo sem fantasia, somos taxados de malignos ou nihilistas. Na prática, vocês sim são malignos e são nihilistas. Por quê? Porque na prática não é uma negação de uma fantasia. No fundo, vocês estão querendo jogar 2 milênios e meio de discussão filosófica na lata do lixo, baseado numa radical simplificação da realidade humana. Numa simplificação baseada em esquemas racionalistas, em esquemas imanentistas materialistas, como se isso fosse um fator predeterminante não somente do conhecimento, como também da compreensão da realidade humana. Da feita que vocês pré-estabelecem essas premissas, eu não sou obrigado a aceitá-las quando eu vejo que essas premissas não conseguem explicar muita coisa, que só podem ser explicadas por um ângulo que fogem desses parâmetros pré-estabelecidos por vocês. Então é muito simples isso. Não é uma questão de eu ter medo da morte. Não é questão de eu ser um fantasioso idiota por ser cristão. Não é isso. A questão é que o pensamento cientificista racionalista moderno parte de uma pressuposição esquemática de que fora das suas premissas não existe uma realidade que seja preexistente e além daquilo que é delimitado por essa forma aparente de ver o mundo. Então, vejam, quando eles dizem que não existe um universo sobrenatural, só existe um universo natural, onde é que há a prova disso? É só porque eu vejo o universo natural? É só porque eu creio nesse universo natural? Então isso não é uma resposta. Fatores como amor, sentimento, ética, valoração, a existência humana, as finalidades da existência humana, fatores relacionados à estética, fatores relacionados ao juízo de valor não podem ser reduzidos ou simplificados apenas por uma explicação material da realidade. A gente não explica o sentimento do amor, do ódio. A gente não explica, por exemplo, certos fatores que transcendem a própria compreensão humana no sentido da nossa forma de olhar o mundo, dentre outras coisas. E a ciência não explica isso. O cientificismo, se deu para alguma coisa, foi para criar os piores regimes totalitários do universo. O fascismo, o comunismo, o nazismo têm tantos aspectos voluntaristas como também racionalistas. E esse casamento bombástico é que gerou milhões de mortes. Vamos lá. Filósofos honestos valorizam a dúvida metodológica. Filósofos religiosos dogmáticos valorizam certezas que eles acham que possuem pela submissão a escrituras e teologias arcaicas. Não, isso aí é simplesmente uma estereotipação de um adolescente filosófico. A questão é, a dúvida metodológica também tem suas premissas. Ela também tem seus dogmas. Porque, veja, se existe uma dúvida enquanto método, esse método tem que ter um fim.
Não adianta você ficar duvidando. Você está até o ponto de você não buscar absolutamente nada. Você tem dúvida baseado em certos questionamentos. E baseado nesses questionamentos, você busca a verdade, você busca um fim pelo qual esses questionamentos levam você. E vejam que mesmo nessa questão da dúvida metodológica, existe um dogma que é intocável da parte da retórica dele, a de que existe uma premissa ateísta pré-estabelecida, como existem inúmeras outras premissas materialistas e cientificistas que servem de base para a dúvida dele. E servem de base, inclusive, para ele conduzir o argumento dele. Então, como é que, de repente, agora os religiosos são considerados dogmáticos porque eles acreditam em coisas sagradas, eles acreditam em certezas, etc. Ué, você também acredita numa certeza. O materialismo e o niilismo são certezas para você. O ateísmo também é uma certeza. Se você achar o ateísmo incerto, então você vai pressupor também, dentro dessa sua dúvida metodológica, de que também há a possibilidade de existir Deus. Se a dúvida metodológica se aplica à religião, se aplica também ao ateísmo. Então vejam que aqui sempre há um direcionamento tendencioso e desonesto, intrínseco ao discurso dele. Se é dúvida metodológica, se aplica a tudo. Então, se aplica a tudo, se aplica ao fato também, não somente de Deus existir e Deus não existir. Então, nós temos que aceitar os dois lados, no mínimo. Talvez a posição mais, por assim dizer, não sei se a palavra seria honesta, mas talvez mais coerente com esse pensamento, é o do agnóstico e não do ateu. Vamos lá. Eu sou ateu e eu não considero a mim mesmo um niilista. Eu venho há 10 anos estudando a filosofia de Nietzsche. Que bela meta. E a filosofia de Nietzsche tem como um dos seus principais ensinamentos, quiçá o principal, a superação do niilismo. Não pela reabilitação do Deus morto, como se nada tivesse acontecido. Não. Mas sim pela instauração de sentido, pela instauração de valores. Entenda, verdade absoluta para Nietzsche e para mim não existe, ou se existe, não podemos intuí-las. Aqui nós temos um grande problema sério. Se a verdade absoluta não existe, resta saber, isso também é uma verdade absoluta? Observe que a tentativa de negar uma verdade absoluta sempre se parte de uma proposição que também você considera absoluta. Então aqui nós temos uma contradição lógica interna. Quando alguém diz a verdade absoluta não existe, aí a pergunta que não quer calar é: isso que você está falando é uma verdade que é absoluta ou que não é absoluta? Se não for absoluta, então você não pode nem afirmar que a verdade absoluta não existe. Então, existe uma contradição interna, lógica desse discurso, né? Mas vamos lá. Agora, o que se chamou de verdade pode até transcender o estatuto de valor, sendo veraz sobre a realidade, mas continua sendo valor, produto de uma valoração. O que se chamou de verdade, portanto, é, no sentido nietzschiano, valor. Não, aí que tá. Resta saber aqui qual é a definição que se faz do valor. Eu não busco a verdade por uma mera valoração. Eu busco a verdade porque a verdade descreve o que existe. Quando nós reduzimos a concepção da verdade ao mero valor, nós podemos também confundir com a própria mentira, porque pessoas valorizam a mentira também. O valor por si só não é capaz de julgar o que é verdadeiro e o que é falso. Quantas pessoas são mentirosas e valorizam suas próprias mentiras? Vamos lá. Deste modo, a ressurreição de Cristo tem sido uma verdade mitológica tão potente, com tanto efeito cultural, que pouco importa sua literalidade factual, se aconteceu ou não aconteceu. O mundo... Não, aconteceu. Se não aconteceu, então é uma história fictícia, no mínimo, né? E, portanto, aquelas pessoas que acreditam que aquela história é real, então estão acreditando numa coisa falsa, né? Vamos lá. O mundo vem desprovido de valor. Criamos deuses, depois criamos Deus. Deus está morto. Sobra o niilismo. Veja uma coisa interessante. O homem faz juízo sobre as coisas existentes porque as coisas existentes também nos apresentam dentro de uma relação hierárquica de fatores. Então, por exemplo, quando nós ajuizamos e fazemos uma hierarquia de valores, nós estamos considerando o grau de importância dessas coisas perante a relação das coisas existentes no universo. Então, por exemplo, quando nós afirmamos que o homem é superior ao animal, nós estamos aqui emitindo um juízo de valor. Ou seja, que existe certo postulado existencial do homem que o diferencia do animal e que a partir disso
nós podemos também tirar a outra conclusão de que o animal jamais possa ser comparado ao homem, justamente porque existe uma distinção ontológica que nós ajuizamos a partir da observação da realidade. Então, os valores, eles não são criados, entre aspas, a partir de um mero capricho daquilo que nós queremos ou não queremos. Eles são fundamentados a partir daquilo que nós vemos e que, de fato, os graus de importância que cada ser no universo tem. Quando colocamos Deus no plano máximo, dentro desse juízo valorativo, é porque dentro de tudo que deu causa ao universo, e não somente deu causa, mas também que mantém o universo, que orienta o universo e que serve de referência para o universo, então, claro, Deus tem valor maior do que tudo, até do que nós mesmos, porque nós dependemos de algo que é muito maior do que nós. Então, observe que esse tipo de argumentação de que o juízo de valor é meramente um mero achismo que nós achamos através de um desejo, de um voluntarismo, isso não tem cabimento, porque o valor, propriamente dito, é um ajuizamento que nós tiramos das coisas existentes e também da relação hierárquica que existe nas coisas, e não somente nas coisas, também nas ações. Quando nós dizemos que existem ações boas e ações más, ações que devemos fazer corretamente e outras que não devemos, então nós estamos ajuizando dentro da realidade que está à nossa volta e perante nossas ações, aquilo que é realmente digno de ser notado e aquilo que tem que ser abandonado, justamente como centro a própria pessoa, a própria dignidade da pessoa, como também a questão moral que a pessoa deve proceder com relação a outras pessoas. Simples assim. Vamos lá. O vazio de valor. Qual critério deveremos utilizar para criar valores? A afirmação da vida. Veja bem, o cristianismo, em sua essência de amar ao próximo como a ti mesmo, é uma doutrina afirmadora da vida. Só que foi corrompida. O grande problema é o dogmatismo da igreja. Não, aqui você está falando mais outra besteira. Primeiramente, como é que eu posso afirmar a vida dentro de uma filosofia que diz que a vida humana é apenas um acidente do universo? Que, na verdade, nós nascemos por acaso, vivemos por acaso e vamos morrer dentro desses acasos. Então, logo, dentro da filosofia do niilismo, não existe valorização da vida em coisa alguma. Pelo contrário, é uma completa desvalorização, como também um completo rebaixamento da vida. A dignidade da vida humana acaba se tornando um verdadeiro vazio. Porque esse argumento chamado afirmação da vida, tá, mas baseado em que parâmetros? Já que o homem é, segundo essa pseudo-doutrina, um ser que está simplesmente à deriva no universo, que a existência dele é tão somente uma sucessão de casuísmos e de acontecimentos puramente fenomenológicos, como se fossem assim acontecimentos dentro de sintomas, por assim dizer, puramente da natureza, digamos assim, né? Então eu pergunto uma coisa, onde isso valoriza o homem? Na sua dignidade. E quando nós falamos de valorização da vida a partir de qual princípio e a partir de qual referência? E o niilismo não explica. Simplesmente diz, vá, viva, faça o que você quiser, dá na telha. Mas isso aqui é um leque de opções ilimitadas e que podem parecer até mesmo absurdas e até mesmo contraditórias, porque dentro desse universo niilista em que o homem é o centro de uma situação em que ele vive no nada, então qualquer coisa pode vir. Então, se for a valorização da vida, pelo menos da vida do plano individual, um sujeito querer matar mulheres porque ele sente prazer por isso, porque é a única razão de viver dele, então isso pode ser legitimado justamente porque a razão de viver daquela pessoa, dentro daquela circunstância existencial completamente insignificante, que não tem propósito algum, para ele inventa um propósito, que é o quê? Matar mulheres. Muitos psicopatas têm prazer nisso. E podemos ir mais além. Nós podemos ver as coisas mais bizarras e absurdas em nome desse argumento. Em certo sentido, poucas coisas são mais afirmadoras da vida do que o dar a outra face. Nesse sentido, o cristianismo foi, assim como os ensinamentos de amor fati, de amar o seu destino e do eterno retorno de Nietzsche, foi afirmador da vida. Eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Porque quando Jesus Cristo fala dar a outra face,
quando Jesus Cristo fala de ter misericórdia com o próximo, ele parte de uma pressuposição metafísica que é totalmente distinta do niilismo. Dentro do niilismo, se eu quiser afirmar que um pobre tem que ir para as raias do inferno e eu não ter nenhuma preocupação com ele, nenhum vínculo com ele, sei lá, alguém adotar um pensamento niilista, destrutivo, de que os pobres têm que ser exterminados, eu pergunto, quem vai nos apresentar um juízo valorativo, segundo o argumento dele, objetivo, que possa afirmar um e negar outro? Já que, segundo esse prisma existencial, a existência é um mero acidente, é uma mera ocasião, não é? Sem explicação, sem finalidade, sem propósito algum, e que, na verdade, cada um remodela o propósito conforme queira, conforme o que acha, o que der na telha. Então veja que Jesus Cristo não pode ser equiparado a Nietzsche, não pode ser equiparado a esses misticismos do destino. Justamente porque quando Jesus Cristo fala que é dar a outra face, ama o teu inimigo, é que você está reconhecendo que existe uma origem comum dentro de um princípio também que é comum na criação divina. Nós somos criaturas de Deus, nós somos criaturas de um ser inteligente, um ser superior, que nos deu propósito de existência, né? Nos criou para um certo propósito de existir. E também para um propósito de obedecer uma ordem para que sejamos satisfeitos e felizes, que nós nos afirmemos enquanto seres. Então, o niilismo jamais seria aplicado a Jesus Cristo. Nós, como filhos degradados de Eva, nós, como herdeiros do pecado original, nós também temos uma solidariedade existencial em torno dessa tragédia chamada pecado original. Em torno também desse vínculo comum que nos liga não somente a uma natureza decaída, mas também a uma natureza que possa ser redimida. E onde é que o niilismo redime o homem? No niilismo não existe redenção. Tudo é perdição. Essa que é a grande questão. Vamos lá. Nesse sentido, eles se encontram. O problema em torno do cristianismo é sobretudo a igreja e o dogmatismo. Não, o problema nunca foi a igreja, nunca foi o dogmatismo. Aliás, o que é a vida sem dogmas? O materialismo tem seus dogmas. O ateísmo também tem seus dogmas. Porque o que é o dogma? O dogma, vamos explicar no plano religioso e vamos explicar também no plano até filosófico, no plano jurídico, etc. Dogmas são princípios irrenunciáveis de uma ideia, por exemplo. No caso da filosofia, ou então, enfim. E nesse ponto, o ateu não é menos dogmático do que um cristão. E o cristão, dogmas são artigos de fé revelada pelos quais o cristão afirma como ele deve crer. Mas isso não se aplica a qualquer tipo de pensamento? Porque todos os pensamentos esquemáticos eles têm elementos dogmáticos pelos quais, sem esses dogmas, essas ideias perdem sua essência. Então, o dogma não é um problema religioso. Vamos pegar o caso da Constituição Federal. A Constituição Federal tem suas cláusulas pétreas, que nós chamamos vulgarmente de dogma, ou então uma dogmática jurídica. Ou seja, são princípios da Constituição que são essenciais para a manutenção da Constituição, e não somente da Constituição, mas também dos direitos individuais, do Estado social, democrático de direito. Estou usando aqui a retórica da Constituição, tá? Sob os quais, se aqueles elementos dogmáticos demolirem, a Constituição demole junto. Então veja que aqui a argumentação sobre o dogma é coisa de criancinha. Ah, porque é dogmático, porque impõe limites, etc. O ateísmo também impõe seus dogmas. A pregação dogmática sobre um paraíso literal ou um inferno literal é nociva e configura uma negação da vida. Não configura. Pelo contrário, configura o fato de que a nossa vida não está restrita a este plano degradado. Eu digo o seguinte, que o materialismo é a negação da vida. Quem está negando a imortalidade está negando de alguma forma a vida. Quem está negando que exista um propósito além daquilo que nós vivenciamos está negando a vida. Porque o homem, por ter criado cultura, e não somente criado cultura, e por ter fundamentado, buscado compreender o propósito da sua existência, de alguma forma ele também busca algo que transcende a sua vida terrena, a sua vida momentânea, a sua vida efêmera. Se o homem não buscasse isso, nós seríamos uma miséria existencial sem fim e não haveria razão para guardar tantos conhecimentos, tantos questionamentos e assim sucessivamente, não é?
tem a ver com o ressentimento, com o querer punir. É algo totalmente humano e não divino, como argumenta o filósofo católico não ortodoxo René Girard. Quando ele tocou na questão do René Girard, existe a questão do bode expiatório, que seria uma outra conversa, não é? Que é, inclusive, um filósofo interessante, René Girard. Tá? Eu não cheguei a lê-lo, conheço. Tenho algumas obras do René Girard, mas eu não cheguei a ler, inclusive, a obra dele. Mas, até o dado momento, eu não entendi o que tem a ver o fundamento punitivo de acreditar na imortalidade da alma, por exemplo. Eu acho que muito mais punitivo e muito mais degradante é alguém pressupor que a sua existência está limitada somente a uma esfera do tempo, ou então simplesmente que a sua vida só tem um propósito existencial baseado num mero acontecimento efêmero. E o pior, né, dentro desse acontecimento efêmero não há propósito algum. Vamos lá. Deus, se existisse, ele não iria querer a danação eterna para ninguém. Por que não? Existe uma coisa chamada justiça. Se existe uma condição decaída do homem e esse homem não quer se recuperar, não quer ser resgatado, então por que o inferno não seria justo? Aliás, o inferno é tão justo quanto neste mundo existe justiça também para aquelas pessoas que agem mal, que matam, que roubam, que estupram, etc. Então, evidentemente que o céu e o inferno é um reflexo macro da justiça divina. A não ser que você não acredite nem mesmo do conceito de justiça e acha que justiça é mera punição ou mero banho de sangue. Mas vamos lá. Precisaria ser um Deus demasiadamente pagão, demasiadamente passível de ser afetado, de se incomodar. Pastores que pregam. Veja uma coisa interessante. Eu não sei até que ponto um Deus cristão pode ser pagão. Não entendi essa explanação. Primeiro porque os deuses pagãos tratavam o homem assim como se fosse um joguete, por assim dizer. O Deus cristão não. O Deus cristão tem uma relação de amor com as criaturas. E principalmente o homem e os anjos, digamos assim. Não? Então existe uma relação de amor entre Deus e o homem, em que o homem precisa ser resgatado por Deus e que Deus, pela sua extrema bondade e benevolência, quer redimir o homem de sua situação perdida, decaída, etc. O que o ateísmo nos faz na prática? Simplesmente nos prende a uma condição eternamente decaída. Em outras palavras, você está preso ao tempo, ao espaço, às suas limitações, e que na prática, você querendo ser Deus, você acaba se tornando uma verdadeira besta. E besta aqui no sentido de monstrengo, justamente porque o homem não é capaz de fazer isso. E dentro dessa lógica do materialismo ateísmo, a redenção desaparece. O homem não tem salvação. O homem só é a perdição espiritual, a perdição intelectual, a perdição existencial e até a sua própria vida. Porque na prática você é apenas um acidente do universo e como tal desaparecerá como acidente do universo. Essa é a lógica do ateísmo. Com a obrigação do dízimo para a salvação, ou que a homossexualidade é pecado. E não é pecado não? Veja aqui uma coisa interessante. Esse cara se utiliza de argumentos capciosos para afirmar como eticamente absoluto valores que só existem no século XX. É interessante como ele usa esse argumento, dizendo assim, olha, será que a ideia de que a homossexualidade é pecado é uma coisa que pode se adequar ao século XXI? Primeiramente, o cristianismo não está preocupado em se adequar ao século XXI, meu amigo. O cristianismo está preocupado em falar uma verdade atemporal, eterna, absoluta, e isso no plano moral. Por que a homossexualidade é considerada um pecado e uma transgressão? Porque se você pelo menos estudasse ciência, e você gosta tanto de explorar esse termo ciência, esse cientificismo, etc., saberia que o homem e a mulher, eles não existem de uma forma meramente circunstancial ou acidental. Existe um vínculo finalístico, biológico entre o homem e a mulher, que está atrelado ao formato do seu corpo. O homem tem um formato junto com a mulher sexuado e através dessa relação eles se completam para gerar e perpetuar a vida. E, portanto, tudo aquilo que transgride não somente a ordem divina, como também a ordem natural, é, de alguma forma, uma transgressão ao próprio Deus. Mas da feita que você tem uma concepção metafísica, digamos assim, nihilista, uma concepção de que nega a ordem, então, claro, a homossexualidade pode não ser pecado. Como também certos tipos de abusos podem não ser considerados pecaminosos, porque quem é que vai prejugar o pecado? Uma vez que esse mundo, segundo a sua lógica, não tem mais pecado. Ou que a mulher deve ser submissa ao homem.
Aqui, outra coisa. Ele coloca o igualitarismo entre homens e mulheres como se fosse um valor absoluto. Eu acho muito estranho isso, porque, por um lado, ele diz que não existem absolutos morais. Os absolutos morais são criações humanas, são simplesmente caprichos voluntaristas do homem. E, por outro lado, ele condena absolutamente a sujeição da mulher ao homem, como se, em tempos imemoriais, fosse possível o igualitarismo imposto pelo Estado moderno, que fez da mulher um ser cidadão tanto quanto o homem, né? Então aqui, olha, eu fico assim chocado, porque esse sujeito, ele não é um cara burro, tá? Não é um cara estúpido, ele tem uma certa leitura, mas ele tem uma leitura enviesada, uma leitura estereotipada, cheia de chavões, entendeu? E eu acho isso muito ridículo para um cara que estuda filosofia. E olha que eu não sou um cara cujo foco principal seja filosofia, mas porra, eu não consigo falar tanta merda assim. Ou que não existe salvação fora do catolicismo, ou... Bom, quando a igreja diz que não existe salvação fora do catolicismo, nós temos que entender uma coisa. Por que não existe salvação fora da igreja? Porque não existe salvação fora da verdade. Se a igreja é portadora de uma verdade superior, e isso foi nos deixado pelo próprio Deus na figura de Jesus Cristo, então, evidentemente, nós temos que crer que só existe uma única verdade. E observem que ele tocou aqui que é a questão da salvação. Ué, mas do niilismo não tem nenhum sentido falar de salvação, não é mesmo? Vamos lá. Ou qualquer outra doutrina, estão seriamente padecendo de ressentimento e outros problemas psicológicos e precisam fazer terapia. Não, meu amigo, acho que a única pessoa que precisa fazer terapia é você, porque eu percebo que o foco da religião é puro ressentimento para você. Você é o ressentido da história, não é a igreja. A igreja está dando a mínima para você. Eu acho interessante um ateu ressentido acusar a igreja de ser ressentida. Isso é realmente algo muito cômico. Não deviam estar na posição de pregar nada para ninguém. Claro, quem tem que estar é o Matheus Benites e todos os seus asseclas nihilistas. Vamos lá. Se você é vítima de um pastor assim, pode confiar em mim. Você não vai para o inferno, não existe inferno literal, nem paraíso literal. Você não precisa ficar se torturando, se atormentando na sua mente com medo de pecar. E nem com medo de ser punido. Claro, é o seguinte, se você não tem medo de pecar, então viole os 10 mandamentos. Mate, roube, deseja a mulher do próximo, morra de inveja. Isso aí é a retórica da igreja do diabo, do Machado de Assis. Então faça o que der na telha para você, entendeu? Tire o inferno e tire o céu da sua cabeça, porque justiça e injustiça não existem. O que existe é você e o seu voluntarismo e a sua realidade, que é caótica, sem propósito, e se há um propósito, se podemos dizer, não, é você que inventa esse propósito e você pode fazer o que você quiser. Essa é a retórica dele, na prática. Analise pela lógica, pela consequência lógica das ideias dele. Aliás, citando Sartre, que na verdade ele atribuiu a Dostoiévski, mas na verdade foi Sartre que falou isso. Isso está no livro Existencialismo e Humanismo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Vamos lá. Depois da morte. Pode confiar em mim. Eu boto a minha mão no fogo por ti. Boto a minha mão no fogo por ti, viu? Você não vai para o céu, pro inferno. Você vai para um buraco de um túmulo, sendo jogado numa vala, porque esse é o destino final de toda a humanidade. E, portanto, qualquer coisa que você bata a cabeça sobre pecado, céu, inferno, culpa, responsabilidade individual e outras coisas, esqueça isso. Aproveite a vida e faça o que você quiser, mesmo que isso prejudique outras pessoas. Tá bom? Aí ele vai dizer, não, mas não é bem isso. Eu disse, não, não é bem isso não. Se cada um preestabelece o que é valorativo para si mesmo, então nós temos um leque de absurdos que podem ser valorados e podem ser justificados. Simples assim. Sem, é claro, trocadilho. Se Deus existisse, ele não iria querer sua punição por se afastar de uma igreja assim. Na verdade é o seguinte, se você se afasta da verdade, você se afasta de Deus. Se você se afasta do que é certo, você se afasta da justiça. Se você se afasta do que é correto, então sofra as consequências das atitudes incorretas que você faz. Isso aí é uma resposta de uma criancinha birrenta, de um ateu ressentido. Aliás, Nietzsche jamais explicaria isso, porque ele mesmo era um ateu ressentido. Ou que você ficasse se martirizando. Coragem. Chega de viver sob terror psicológico e insegurança. É aquela história, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Vamos lá. A vida é um presente. E embora ela não seja justa, ela pode ser boa. Tá. Ela é justa e boa em relação a que princípio, a que fundamento?
Isso não se explica, não é verdade? E não se explica por uma razão muito simples. É que o ateísmo do Sr. Bendis nos deixa um verdadeiro vazio metafísico. Basicamente isso. Na minha visão, os cristãos mais profundos e inteligentes são aqueles que tratam céu e inferno como verdades simbólicas do estado de sua própria consciência na imanência. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o verdadeiro cristão inteligente não deve ser cristão, deve ser um nietzschiano como ele. E que, na verdade, céu, inferno, justiça e injustiça são apenas criações, abstrações da consciência humana para compensar o vazio existencial, né? Mas partindo da pressuposição de que, de repente, ele quer que nós nos desarmemos desses aspectos metafísicos tão confusos, tão prolixos, ou então até absurdos, ou então fantasiosos, eu pergunto: o que será da humanidade quando ela não acreditar no pecado, quando ela não acreditar na verdade, quando ela não acreditar na mentira, quando ela não acreditar na justiça, no erro, no acerto e etc. Ou seja, aqui não tem nada de juízo valorativo, nós temos uma implosão do conceito do valor. Porque simplesmente não vai haver conceito de valor algum. Não vai haver nada que nós podemos ajuizar que seja certo ou errado, mas sim puro capricho. Vamos lá. Você já deve ter conhecido alguém que está no inferno. Alguém que se nutre do próprio ressentimento. Que trata seu ressentimento quase que como uma divindade em si mesma. Não, isso aí fica para o Sr. Bendis, que ele é um ressentido contra a religião. Com relação ao inferno, evidente que os cristãos não devem cogitar se alguém está no inferno, né? Pode-se aqui denunciar o pecado da soberba. Porém, vamos analisar um homem como Hitler, um homem como Stalin, um homem como Mao Tse Tung. Dentro do universo ateísta, se Hitler matou aquelas milhões de pessoas, faz tanto sentido quanto não matá-las. Por uma razão muito simples. Porque Hitler é um acidente cósmico do universo, aquelas pessoas são um acidente cósmico do universo, e tanto faz elas morrerem, elas sofrerem, elas vivenciarem, porque não faz a menor diferença, porque não há finalidade alguma para a sua existência. A finalidade era tão somente o existir pelo existir, se é que podemos dizer assim. Isso aí é até contraditório, porque se pressupõe que se há um fim para a existência, então esse fim não foi pré-estabelecido por essas pessoas, né? E sim que algo motivou para que essas pessoas existissem, e algo sábio, algo inteligente, etc. Então vejam que dentro de uma coisa tão chocante, tão bizarra, tão monstruosa como Auschwitz, tão monstruosa como um homem como Hitler ou como Stalin, a única resposta que você tem é que você é um mero acidente do universo e que não existe nenhum juízo valorativo objetivo para julgarmos se uma pessoa pode morrer num campo de concentração ou então possa morrer, sei lá, por um bombardeio, por uma bomba atômica ou sei lá, até mesmo por um desastre natural. Então, o mais bizarro do ateísmo é que ao afirmar que o mundo é mau ou afirmar que Deus seria mau, é que a não existência de Deus faz do mal algo aparentemente absoluto. Ou então, simplesmente, essa relação entre o bem e o mal perde todo o seu sentido de questionamento e se torna tão somente uma tragédia psicológica humana, no sentido de explicar tão somente a satisfação ou a insatisfação dos seus sentimentos. E aqui nós temos uma derrocada metafísica absurda e praticamente uma demolição completa da filosofia. Vamos lá. Por suas ações com as pessoas. É como o homem do subsolo de Dostoiévski. Ele já errou tanto que o único sentido que viu como horizonte foi mergulhar no próprio ressentimento e cultuá-lo. E Nietzsche diz: o tipo senhor é capaz de esquecer, de deixar as coisas passarem. Poderíamos até dizer, de perdoar. O tipo escravo é aquele que não consegue esquecer com facilidade, nem perdoar. Observe uma coisa interessante. Ele cita, no caso, Dostoiévski na questão do próprio ressentimento, né? Ora, se as pessoas fazem muitas coisas erradas, existe algo que pode fazê-las escapar do ressentimento, que é a redenção. Isso também está na obra de Dostoiévski. Nós temos várias obras de Dostoiévski que falam sobre a questão da redenção. Se não há redenção, o mundo será eternamente ressentido. E vocês acham que a nossa geração, que fica questionando se existe homem e mulher, que homem e mulher é um gênero e não uma realidade biológica,
Vocês acham que uma população que é bombardeada de cultura politicamente correta, de cultura de idiotização em massa, você acha que essa geração não é ressentida? É ressentida, é ateia, é materialista, ou como já dizia o ditado português, sem rei, sem lei, sem grei. É basicamente isso. Na verdade, o Sr. Matheus Bennett está descrevendo o ressentimento ateu e projetando aos cristãos o que é fruto de ateu, entre os quais o próprio Nietzsche, que era um ressentido. Vamos lá. E quer se vingar. Você também já deve ter esbarrado com uma pessoa que está numa espécie de paraíso com a sua consciência. Aquela pessoa generosa, tranquila, com quem não há estresse, uma pessoa psicologicamente integrada. Tá, mas o que define aí a bondade? O que define aí quais são os fundamentos, os princípios dessa bondade? Quer dizer, ele reduz a bondade a um casuísmo, a um bem-estar. Ah não, o cara é legalzinho, o cara é sorridente. E daí? Mas isso não define absolutamente nada em plano da filosofia. Só define um estado psicológico de uma pessoa. Mas esse estado psicológico de uma pessoa não pode definir o bem, não pode definir a verdade, não pode definir o belo, não pode definir absolutamente nada. Porque também tem gente que fica sorrindo vendo uma criança sendo estraçalhada por cães. É uma pessoa sem estresse. O psicopata também tem muito pouco estresse. E daí? Isso não quer dizer nada. Uma pessoa que afirma a vida no seu comportamento, na sua conduta. Mas o que é afirmar a vida no comportamento, na conduta? Quais são os parâmetros objetivos para afirmar que uma pessoa afirma a vida? Quais são? Ele não tem resposta para isso. Ele simplesmente pressupõe que essa afirmação da vida é estar de boa com o mundo, é estar de boa sim, mas isso também pode ser explicado por um certo conformismo social. Tem muita gente que, sei lá, trabalha o dia inteiro, chega com a família, beija a família, toma sua cervejinha e vê o Big Brother Brasil e está muito satisfeito. Mas o mundo não se resume a esse tipo comum. Existem indivíduos que demandam, né, através de suas reflexões, algo mais complexo do que isso. O que eu vejo muitas vezes dessa história da afirmação da vida é que parece que é uma afirmação do conformismo social. Porque, por exemplo, esse sujeito, ele cita como parâmetro absoluto a nossa época. Como se os valores da nossa época refletissem como padrão absoluto para o passado. Isso é impossível. Eu seria ousado em dizer que o padrão que ele mesmo se conforma é o padrão do senhorito satisfeito do Ortega y Gasset, do homem massa. Ah não, tá de boa vida. Ah, vou comer num restaurante delicioso. Eu vou, sei lá, vou passear pra Disneylândia. O negócio é diversão, é prazer e não sei o que. O mundo não se resume a isso. E quem se resume a isso realmente vive numa bolha de felicidade, por assim dizer, muito narcótica, mas que não é muitas vezes real, não é? E quanto a isso, não importa nem se a pessoa é religiosa ou se ela não tem religião, se é um ateu, ou se é um católico, ou se é um budista, ou se é um judeu, o que quer que seja. Mestre Eckhart, um místico cristão, afirmou: no inferno, repita um não. Ora, isso é profundamente nietzschiano. Aquelas pessoas que estão no inferno com as suas consciências são pessoas ressentidas, pessoas amarguradas, pessoas que não conseguem esquecer, que negam a vida. Eu não entendi absolutamente nada. Não entendi mesmo. Você não acredita no inferno e agora está afirmando que o inferno é para pessoa ressentida? Decida, meu filho, se o inferno existe ou não existe. Se ele é apenas uma figura alegórica, ele não pode ser enquadrado dentro do pensamento do mestre Eckhart, que era um cristão e que provavelmente acreditava que o inferno era real. E quando se fala um não, é não ao quê? É não à vida? Mas sim, mas o que se pressupõe ser a vida? O que pressupõe substancialmente ser a vida? Se dentro desse paradigma ateísta, secularista, a finalidade do homem é zero. A existência do homem é um zero. E que até então, daqui a um tempo, ele também vai deixar de existir. E se ele deixar de existir, logo a vida dele só tem se é que podemos dizer essa palavra propósito, porque propósito se pressupõe também que existe uma finalidade muito além daquela circunstância, né? A gente só pode afirmar que a vida humana é meramente circunstancial. E, portanto, se é circunstancial, eu só tenho que me preocupar com a circunstância. Eu não tenho que pensar nas coisas futuras. Não tenho que pensar nem mesmo nas coisas passadas. Eu só tenho que pensar no eterno momento. Aí nós temos o absurdo de negar o aspecto mesmo da civilização humana, o aspecto da continuidade da espécie humana, entre outras coisas. Por quê? Porque a preocupação
única que um ser humano pode ter dentro desse pensamento é só a sua própria existência, a sua existência mesquinha, a sua existência circunstancial, os seus prazeres, os seus confortos, etc. Vamos lá. Que não amam o próximo, que querem o mal do próximo. Sim, filho, mas aí que tá. Mas o que me baseia o meu amor ao próximo? O que me baseia ser bom com o próximo? Mas bom em relação a que padrão? A que conceito? A que princípio? Aqui nós temos um raciocínio circular, onde se aplica o niilismo ateísta e eu ser generoso se eu não tenho fundamento metafísico para ser generoso. E uma observação importante é que o Nietzsche, sendo uma referência de grande relevância para esse momento histórico... Cara, quando eu fico vendo esse bigode do Nietzsche, eu queria saber como é que ele bebia a sopa dele. Devia ser uma coisa assim de uma falta de higiene sem fim, mas vamos lá. Não significa que temos que concordar com ele em tudo que ele pessoalmente pensava. Não precisamos concordar com ele que a aristocracia é superior à democracia ou que o humanismo iluminista é fruto de uma cultura de seres humanos pequenos. Ué, nesse ponto, eu sou até obrigado com algumas adaptações a concordar com Nietzsche sobre a questão da aristocracia. Não a aristocracia pagã que ele defende, evidentemente. Eu defendo uma aristocracia cristã, né? Ou seja, pessoas que dentro de uma situação de excelência sejam servidoras, né, de Deus e da sociedade. E que realmente a democracia tem problemas sérios. E na verdade aqui nós observamos que Nietzsche de alguma forma segue a tradição clássica, porque a tradição clássica fala abertamente que a democracia é uma corrupção de um sistema, por assim dizer, constitucional, ou de um sistema que os gregos chamariam de politeia, né? Mas vamos lá. Podemos usar a valoração contra a valoração particular dele, instaurá-la. Não somos os últimos homens, nem precisamos ser super-homens. Basta que não sejamos nem nihilistas, nem dogmáticos. Ai, meu Deus do céu. Me diga uma coisa, Sr. Bendy. Se alguém preconizasse sacrifícios humanos, você não seria dogmático e dizer, tem que mandar esse cara pra cadeia? Essa história de dizer, eu não sou dogmático, é a mesma coisa que dizer, poxa, como eu sou legal, eu aceito tudo. Para com isso, meu filho. Isso aí é tão pueril que você tá falando. Sabe por que eu digo que é pueril? Porque uma coisa que eu até estava analisando de um pensador católico chamado Jaime Balmes. Jaime Balmes foi um pensador catalão do século XIX, e no livro chamado acho que é o protestantismo comparado ao catolicismo, o catolicismo comparado ao protestantismo, agora eu não me lembro a ordem dos fatores do nome, mas é mais ou menos assim. Ele fala que esse dogma que você crê da tolerância universal, de que nós não temos que ser dogmáticos, que não temos que ser aquilo, isso, aquilo tal, que não temos que ser isso, aquilo, se esbarra no fato de que o próprio Balmes reconhece, e isso é muito perspicaz, de que todas as sociedades têm certos níveis de intolerância. E a intolerância, ela é necessária. Muita gente vai dizer assim, nossa, que absurdo que esse fanático católico falou. Isso não, é a coisa mais básica, é a coisa mais realista que se pode dizer. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Nós temos, por exemplo, criminosos que abusam sexualmente de menores. Por exemplo, um menino de 6 anos, uma menina de 4 anos, abusada sexualmente, estuprada, etc. Nós somos tolerantes com relação a isso? Evidentemente que não, nós somos até implacáveis. Se esse cara for pego na rua, ele vai ser linchado até a morte e não vai ter esse pessoal de boa aí que legal, sou tolerante a tudo. Não vai ser tolerante coisa nenhuma. E de alguma forma existem elementos que se apresentam como dogmas na nossa sociedade, como elementos que são inquestionáveis. Ninguém vai chegar e aplicar a dúvida metodológica para justificar a pedofilia. Ninguém vai brincar de dúvida metodológica para questionar, por exemplo, se uma mulher tem que ser ou não violentada sexualmente, seja até mesmo pelo marido. Ninguém vai chegar a esse tipo de conclusão maluca. Até a dúvida metodológica que você coloca, como até mesmo uma certa liberalidade, também tem seus limites. E são limites que têm valor absoluto, a não ser que você queira relativizá-los. E se você está relativizando, então você está aceitando a possibilidade de uma criança ou de uma mulher ser abusada sexualmente. Então não me venha com esse papo de que as pessoas não têm que ter dogmas. Aprenda primeiro o que é um dogma. Aprenda primeiro o que nós consideramos algo absoluto. E por que consideramos certas coisas absolutas? E até mesmo mais, até inquestionáveis.
Alguém vai ter alguma razão moral ou algum juízo de valor para dizer que o movimento nacional socialista é uma coisa linda e maravilhosa? A não ser que nós podemos ajuizar que, moralmente falando, essa pessoa seja inferior, ou seja maluca, ou seja, sei lá, né? Sem comentários. Que sejamos íntegros, honestos, corajosos e amorosos. Tá, mas em relação a que princípio, a que fundamento? Como se aplica essa morosidade? Por que essa morosidade? Qual a finalidade dessa morosidade, se nem a vida humana tem finalidade e tem sentido? Se as finalidades e os sentidos que a vida tem são justamente forjados pelo homem, e sendo forjados pelo homem, essa forja é embasada no voluntarismo. Íntegro em relação ao quê? Corajoso em relação ao quê? Então, meu amigo, você está querendo criar um ambiente de completa inconsistência. O que é uma pessoa corajosa segundo o niilismo? O que é uma pessoa íntegra segundo o niilismo? Se o niilismo não afirma nem nega nenhuma moral, ou apenas transforma moral em mera circunstância. Vamos lá. Com uma dose de orgulho também, né? Podemos não intuir verdades absolutas, mas as verdades que instauramos com o melhor e mais íntegro e honesto da nossa capacidade intelectual. Veja aqui é um círculo vicioso, né? Nós não temos a verdade absoluta, mas nós podemos pegar o máximo melhor da nossa integridade intelectual, não sei o que, sim, mas o que define tudo isso? Porque, veja, você está dizendo que a verdade não é absoluta. Se a verdade não é absoluta, ou pelo menos não há uma verdade absoluta, não existem parâmetros para afirmar nenhuma coisa nem outra. Nem para afirmar mesmo a integridade. É preciso que se defina onde a integridade, onde a verdade, onde a moral se insiram dentro do seu esquema filosófico que você chama de ateísmo niilismo. Ou pelo menos você diz que nega o niilismo, mas na prática você não percebe que você defende o niilismo. Vamos lá. Preserva a mesma dignidade da palavra verdade com a qual a usávamos antes. Porque assim queremos, porque assim instauramos. Não. Aqui é um círculo vicioso sem fim. É a verdade porque eu quero? Não, isso não é um argumento. É a verdade porque ela existe. Porque ela é fundamento de alguma coisa. De uma coisa que realmente nós presenciamos, nós observamos e que nós podemos realmente comprovar e podemos simplesmente afirmar. Não porque eu quero, não porque é minha vontade, não é a vontade da potência, não é nada disso. Vamos lá. Portanto, não. Um mundo sem Deus não é um mundo niilista. Não precisa ser. Compartilhe esse vídeo e vamos combater o niilismo e o dogmatismo juntos. Ai, meu Deus do céu. Combater o niilismo e o dogmatismo é a mesma coisa de combater a água e o óleo ao mesmo tempo. Porque veja, porque se você não é dogmático, você é niilista sim. Você está negando que existam certos nortes morais e éticos pelos quais você não pode invadir e não pode violar. Da feita que eu não me coloco como dogmático, ou pelo menos eu não o coloco no sentido de que não existam absolutos que me limitem a minha esfera de ação ou que me orientem a esfera de ação, então dentro do meu universo tudo pode, porque tudo pode ser negado. Como também tudo pode ser afirmado. Olha só que contradição maluca. Eu posso negar todos os dogmas possíveis e tudo, mas ao mesmo tempo eu não sou niilista, porque eu nego a consequência da negação dos dogmas. Mas isso não tem o menor sentido, porque se eu nego os dogmas, então eu nego os limites que os dogmas me impõem. Como também eu nego os limites que a moral me impõe, que a integridade me impõe, e isso se conceituarmos a integridade no sentido como nós entendemos cristianamente a integridade. Tudo bem. Evidentemente que havia pagãos que eram íntegros, ou seja, que tinham realmente uma alta esfera moral. Mas essa alta esfera moral pressupõe uma hierarquia que pode ser dimensionada na ação humana. E essa hierarquia só é possível, só tem sentido dentro de um universo que não pode ser caótico, não pode ser casuístico, não pode ser apenas um acidente. É preciso acreditar também que existe uma ordem do universo. E se o universo tem ordem, há algo que deu causa a essa ordem. Vamos lá. E você pode se tornar um membro do meu canal por não quero se tornar membro do meu canal. Deus me livre. Deus me livre de me tornar membro do teu canal. Não. Acesso ao meu curso sobre Nietzsche, grupo do WhatsApp, vídeos exclusivos e ter seu nome nos meus vídeos. Tá bom, acabou. Então, meus amigos, vocês percebem aqui
que esse homem afirmar uma filosofia sem princípios. E ele cai em vários raciocínios circulares. Porque, por um lado, ele quer uma metafísica sem Deus e sem religião. E, em particular, a religião cristã. Porque é o foco dele, o ressentimento dele, por assim dizer, é a religião cristã. Só que, por um outro lado, ele quer uma ordem valorativa e moral sem nenhuma estrutura hierárquica que a gente possa mensurar dentro dessa ordem valorativa. E isso se refere não somente em relação às coisas existentes, como também se revela também, ou se reflete nas ações humanas propriamente ditas. Eu insisto e vou continuar insistindo dentro das incongruências metafísicas do ateísmo. O ateísmo não é capaz de criar um sistema filosófico coerente. O ateísmo não é capaz de criar um sistema político coerente. O ateísmo não é capaz de criar um sistema moral, um sistema ético e um sistema existencial coerente. E aqui está o segredo de que, apesar da religião cristã ser duramente atacada, e em particular o catolicismo, no entanto, o catolicismo tem respostas que esses ateus não conseguem nos dar. Então, meus amigos, até a próxima.